A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui de volta a mais um dia, para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 12 de fevereiro de 2025. E eu quero falar muito com os irmãos sobre a questão de a rejeição deliberada à voz de Deus, tá? Por quê? Porque Jesus nos alertou em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, tá? Então, vamos preparar nossos corações, tá? Mais uma vez, como sempre repito, que as palavras do Senhor, tá? A Bíblia Sagrada é cheia do Espírito Santo de Deus e ela sempre tem um propósito de edificar, transformar, exortar as nossas vidas. Vamos orar antes de começarmos. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, o Alfa e o Ômega. Abra nossos ouvidos espirituais, tá? Nossos olhos, para que as Tuas palavras sagradas encham o nosso coração, o nosso espírito, tá? E também para nos iluminar, transformar e fortalecer cada um de nós com os ensinos que iremos receber hoje, em nome de Jesus. Amém. Amados, mas vou fazer uma pergunta, como Jesus falou, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O tema da mensagem, não quero ouvir sua voz. O perigo de rejeitar a direção de Deus e como reverter essa decisão. Amados, mas e quando fechamos os ouvidos? É uma pergunta. Quando? Quando que nós fechamos nossos ouvidos? É quando priorizamos a nossa vontade, medos ou orgulho acima da voz do Senhor. Vivemos em uma era de ruído. O que tem de vozes hoje, depois do advento da internet e com a multiplicação de redes sociais, o que tem de opiniões alheias, todo mundo quer falar. Todo mundo quer expor sua opinião. E até nossos próprios pensamentos tumultuados abafam a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus. Segundo o American Psychological Association, né? Vamos dizer assim, né? Associação Psicológica Americana, 65% das pessoas admitem evitar confrontos internos que exigem mudanças. Mas a palavra de Deus nos mostra que rejeitar a voz de Deus é caminhar para a escravidão, não para a liberdade. Então hoje, nós vamos desafiar nossa resistência e restaurar a nossa sensibilidade quando o Senhor fala. E vamos pedir ajuda para ouvir a sua direção, sua voz, tá? Em nome de Jesus. Eu vou trazer uma história bíblica, tá? Que é o faraó que endureceu o coração. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 14. Deus enviou Moisés ao faraó com uma ordem clara, mais clara que essa não existe, irmãos. Deixa ir o meu povo. Mas faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Mesmo diante de todas as pragas, ele ainda escolheu endurecer seu coração. Sua teimosia trouxe destruição ao Egito, desde rios de sangue até a morte dos primogênitos. No fim, o orgulho dele custou caro. Ele perdeu o seu exército no Mar Vermelho.
Amados, Faraó não foi derrotado pelo poder de Deus, mas por sua própria escolha de ignorar seus avisos. Endurecer o coração é cavar a própria sepultura. Quantas coisas acontecem na nossa vida diariamente por causa da nossa teimosia, por causa da nossa dureza dos nossos corações, a rigidez dos nossos pensamentos que estão todos engessados, que Deus está dizendo, Deus está falando, mas a gente não quer ouvir. A gente quer fazer a nossa vontade. Então, vamos parar de cavar nossa própria sepultura. E o versículo-chave dessa pregação é a seguinte: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Jeremias capítulo 7, versículo 24. Vou repetir, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos. Antes, eles andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Amados, Jeremias, ele profetizou a Judá durante um período de idolatria e rebeldia. A expressão andar para trás, em hebraico, significa acor. Acor. Simboliza regressão espiritual e perda de propósito. Deus não condena dúvidas. Não é pecado, amados. Você tiver dúvida, você ter dúvida no seu coração. Mas Deus vai condenar, no caso, se você escolher persistentemente desobedecê-lo, mesmo conhecendo a verdade. Quando Deus ele te dá um propósito, tente seguir esse propósito. Assim como Judá, muitos hoje trocam a voz de Deus por vozes de autoajuda vazias. Ideologias humanistas, filosofias e etc. Tem um monte aí. E o que dirá sobre os vícios que anestesiam a alma, que dopam a alma, que dopam o corpo? Alcoolismo, entorpecentes. E assim vai. Cada vez mais o homem está inventando uma fuga. Mas eis a pergunta: por que será que rejeitamos a voz de Deus? Por quê, irmã? Por que, amados? Por que rejeitamos a voz de Deus? Será o medo da mudança? Alguém já se perguntou aqui? É o medo da mudança? Eu já me perguntei, pode ser o medo da mudança sim? Olha, a psicologia, ela através dos estudos, ela revelou que o cérebro prefere a zona de conforto, mesmo que sendo tóxica. Ele prefere a estagnação ali, a procrastinação, ele prefere. Mas na palavra de Deus, Abraão precisou deixar Ur. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nós também somos chamados para sair do conhecido para ir para o sobrenatural. Abraão precisou deixar sua cidadezinha para ir para algo desconhecido, somente para o propósito do chamado que Deus disse para ele, a terra que mana leite e mel. Será também porque rejeitamos a voz de Deus por ter feridas que não foram curadas? Já pensaram nisso? Então, Saul, o rei Saul, ele rejeitou a voz de Deus por ciúmes de Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 e 9. Então, amados, as nossas mágoas não resolvidas distorcem nossa capacidade de ouvir. Como será que você vai ter um ouvido espiritual para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, se teu coração está cheio de mágoa, cheio de perdões não liberados? Não, hein? Já parou para se perguntar por que será? E eu vou te dizer mais. Outra coisa que porque a gente rejeita a voz de Deus é o orgulho.
O orgulho é um grande mural, é uma pedra para a gente rejeitar a voz de Deus. Se o teu coração for orgulhoso, esquece. Se eu falar para você, o meu coração, olha o que Jesus disse: sede mansos e humildes de coração. Se meu coração for humilde e manso, eu ouvirei a palavra do Senhor. Mas se você tiver seu coração duro, jamais você vai ouvir a palavra do Senhor. Se você não tiver um coração quebrantado, esquece. Você não vai ouvir a palavra do Senhor. Lembra de Faraó. Como muitos dizem, Faraó dizia, e outros dizem também: eu não preciso de ajuda. Mas no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos alerta: a soberba precede a ruína. Não adianta. Um homem soberbo jamais será vitorioso. Mas eu tenho para você, tá? Um caminho para reverter isso tudo. Eu tenho aqui para você agora. Você vai reverter isso tudo. Eu vou te trazer o manual. O manual está aqui agora, comigo. Vamos reverter agora a surdez espiritual. Em primeiro lugar, o arrependimento. Se você não tiver arrependimento, se você não se arrepender, não tiver um coração totalmente voltado para se arrepender, você jamais vai ouvir a voz espiritual. Mas hoje você vai ouvir, porque como foi o filho pródigo, quando ele caiu em si, através de que as suas atitudes foram totalmente egoístas e soberbas diante do seu pai, ele se arrependeu e reconheceu. Olha o que ele disse: eu parei de ouvir, mas quero recomeçar. Aleluia, glória a Deus. Eu parei de ouvir, mas quero recomeçar. Mesmo que um dia você já ouviu a voz do Senhor e após um tempo seu coração endureceu, hoje você pode recomeçar a ouvir a voz do Pai novamente. Silêncio e escuta. Isso é outro caminho para reverter a surdez espiritual. Elias ouviu Deus, não no vento, mas no sussurro suave. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deus, olha só, Elias ouviu Deus não foi no vento, mas no sussurro suave. Amados, nós temos que se desligar desse mundo, das coisas materiais. Nós temos que parar de focar somente em juntar matéria. Servimos a Deus ou a Mamão? Servimos a Jeová ou a Mamão? Temos que servir a Jesus Cristo, que é essencial para ouvir a voz do céu. E outra coisa, obediência imediata. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele não duvidou, ele simplesmente, no estalo, eu vou. A resposta foi rápida e ele viu o milagre. Sansão, que perdeu a força ao ignorar as leis de Deus, em Juízes, capítulo 16, versículo 20, amados, a nossa vitalidade espiritual, nossa força espiritual, que está murcha quando silenciamos sua voz. É isso. Mas nós vamos mudar esse quadro. Nós vamos voltar a ter vitalidade espiritual, a força de Sansão. Saul, o rei Saul, ele começou bem, mas preferiu ouvir o povo em vez de Deus. A desobediência em poupar Agag custou seu reino.
Amados, meias verdades são mentiras completas. Entenda isso. Meias verdades são mentiras completas. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a do povo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, Carlos. A história de Carlos, que foi um empresário bem-sucedido. Ele ignorou vários sonhos repetidos onde Deus o alertava sobre ganância. Ele era um empresário ganancioso, cada vez mais, quero mais, quero mais, quero mais. Após uma falência, ele clamou: Senhor, eu não quis te ouvir, mas agora eu preciso. Deus restaurou o seu negócio, mas Carlos aprendeu. O silêncio de Deus é pior que sua repressão. É verdade. O silêncio de Deus é pior do que sua repressão. Amados, quando você para de ouvir a voz de Deus, acabou. Acabou. Entendeu? Acabou, amados. Então, a partir de hoje, eu vou profetizar sobre a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Deus está quebrando o espírito de rebeldia e surdez em sua vida agora. Haverá um retorno à sensibilidade espiritual, sonhos claros e convicção irresistível, onde você endureceu o coração, o Espírito Santo derramará óleo de arrependimento, suas orelhas espirituais se abrirão e você ouvirá como Samuel ouviu. Fala, Senhor, pois eu sou o teu servo está aqui e te ouve. Vamos orar agora, irmãos, já engatando a oração poderosa. Deus que fala nas tempestades, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, quebro toda resistência, orgulho e medo que bloquearam seus ouvidos espirituais, rasgo véus de ilusão e restaura agora a comunhão íntima contigo, Senhor. Restaura a comunhão de todas agora intimamente. Eu declaro que a sua mente, você que está ouvindo aí agora, será renovada para discernir a voz de Deus de todas as outras. Feridas que distorcem sua voz serão curadas pelo poder do sangue de Jesus. Você responderá como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Receba agora a unção, em nome de Jesus, a unção para ouvir, crer e obedecer. Amém e amém, amados. Tá? Hoje eu me estendi um pouco mais porque Deus foi me usando aqui, me poupe, tá? Que eu sempre tento aí colocar uma pregação mais curta, né? Que os irmãos às vezes não têm tempo. Então, hoje Deus foi falando, eu fui colocando, tá bom? Engajamento, né? Que eu sempre peço aí de irmãos para me ajudar no engajamento do canal, para que a mensagem chegue cada vez mais a vários ouvidos. Tem muita gente necessitada, muita gente que é carente, que precisa ouvir, que precisa ser totalmente edificado pela palavra do Senhor. Então, amados irmãos, quando foi que você percebeu que existiu a voz de Deus? Né? Comente aí. Se ele restaurou sua sensibilidade, com certeza. Tá? Também comenta. E se, claro, já experimentou consequências por ignorar os avisos de Deus, compartilhe para alertar e edificar. Não é vergonha colocar seu testemunho aqui no canal, nos comentários, tá? Isso é muito bom, porque talvez algum irmão esteja passando por uma situação semelhante, tá bom? É isso aí, tá? E se essa mensagem mexeu com seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deus ainda fala e continua. Inscreva-se para não perder nenhuma direção divina. E lembre-se, a voz de Deus não é um peso, mas asas para voar, tá? Deus sempre na frente.